Meus amigos, é com muita alegria que estamos juntos mais uma vez para aprender mais da palavra de Deus. Deus quer trazer revelações para a sua vida. A resposta que você tanto tem orado, tanto tem buscado, está aqui nas Escrituras e Deus quer falar ao seu coração no dia de hoje. Vamos estudar Provérbios capítulo 14, espero que você já tenha lido. Se você está assistindo pela televisão, aproveita esse início aqui, passa ali o olho, né? Veja o texto. Você pode pedir sempre e deve ao Espírito Santo para que abra os olhos do seu entendimento, porque a gente enxerga muitas vezes só letra. E não pode ser assim, a letra mata, mas o Espírito, ele é o que vai trazer ali a vida, é o que vai trazer a revelação, então é extremamente importante, tá bom? E se você está pelo YouTube, também aproveita, dá pausa no vídeo que você tem essa oportunidade e leia o capítulo para juntos a gente estudar agora Provérbios capítulo 14. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, não estou aqui sozinha, é claro, além de você aí de casa que sempre faz companhia para nós e participa durante este programa, eu também estou tendo a honra de receber convidados aqui nos estúdios. E é com muita alegria que eu dou as boas-vindas ao pastor Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Júlia. Eu que me alegro por poder estar aqui mais uma vez participando desse podcast bíblico Provérbios. Muito bom. A você, amigo de casa também, que Deus os abençoe abundantemente, que nós possamos fazer uma viagem agora, né, nesse estudo. É tão bom viajar, passear pelas Escrituras, porque além de nós obtermos o conhecimento e aprendermos o que é certo sobre o que é errado, e também aprendemos a tomar a decisão, fazermos a boa escolha, o nosso Deus se revela a nós, né? Sim. Porque Ele nos deu esse alimento, a sua palavra, e por meio dela nós somos edificados, somos transformados e criamos juízo, né? Exatamente. Que é o que Deus quer que tenhamos. Estamos estudando o livro da sabedoria, são conselhos preciosos, cada versículo traz ali um conselho, e como o pastor falou, a Bíblia vai mostrar os dois caminhos e o resultado desses caminhos, mas a escolha é sua, a escolha sempre vai ser sua, você não é forçado a nada, mas é como se Deus desse a dica da prova. Eu lembro o dia que o pastor Rogério falou sobre isso num dos programas do SOS da Fé. É como se colocasse a vida e a morte, mas Deus fala assim, escolhe a vida. É como se Ele estivesse dando a resposta da prova, né? Escolhe, pois, a vida para que você viva. Enfim, você vai ver muito esse contraste em todo o livro de Provérbios, tá bom? Então agora a gente vai partir para esse estudo, mas não posso me esquecer da pastora Fabiana Gomes, que está aqui conosco. Ela é pastora ali do Leme e tem sido uma bênção o trabalho lá, né, pastora? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Júlia. Obrigado aqui a todos os participantes dessa programação. E eu creio que, assim como Deus tem feito maravilhas ali no Leme, Ele vai fazer por meio dessa programação, porque quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, Jesus garantiu para nós: todo que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Então, Deus vai tratar com você algo novo, algo esclarecedor, haverá de se revelar ao seu coração. Amém. A presença de Deus está aqui. A gente pode ter a certeza disso porque estamos falando a respeito da palavra, estamos reunidos no nome do Senhor, estamos aqui com os convidados, mas para além das telas, cada um de vocês que está assistindo será muito abençoado, assim nós cremos. E foi Deus que chamou você aqui, não foi você que escolheu essa programação. Você que está pela televisão, você que está pelo canal do YouTube, canal CJC Oficial. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou e você está aqui para um propósito. E como eu sempre ensino aqui, vamos orar antes de estudar a palavra. E eu vou pedir para o pastor Luiz Fernando nos dar essa bênção, pastor, por favor. Oremos. Amado Deus, louvado seja o teu nome. A tua palavra diz que nós devemos servir de testemunhas para os que estão de fora e aproveitarmos as oportunidades. E o Senhor deu a nós essa oportunidade de juntos estudarmos a tua palavra, especificamente o livro de Provérbios. Nós aqui aprenderemos juntos sob a direção e a unção do Senhor. E que aonde chegar, meu Deus, em nome de Jesus, esse podcast, onde chegar, Pai, na vida, nos lares, onde as pessoas estiverem nos assistindo, que a presença do Senhor possa inundar esses corações, curando, libertando, restaurando vidas.
livrando-as de todo mal. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós diminuamos e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor se revele de uma forma tão extraordinária que todos nós fiquemos boquiabertos com as suas maravilhas. Em nome de Jesus, temos fome, temos sede, então venha saciar-nos, Pai, venha alimentar-nos por meio dessas escrituras que o Senhor deixou para nós. Desde já te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor não se limita ao que nós pensamos ou o que pedimos. O Senhor faz além. E assim cremos e obrigado. Muito obrigado, pastor Luiz Fernando. Bênção de Deus, o Espírito Santo está aqui e ele tem liberdade, tá bom? Vai usar a cada um de nós aqui presentes. Assim nós cremos, porque nós oramos e Deus sempre ouve as nossas orações. Aleluia! Vamos então estudar este capítulo maravilhoso. Vou trazer aqui um panorama geral de 5 assuntos centrais que a gente pode encontrar aqui. O primeiro deles é sempre essa dualidade, a sabedoria e a insensatez. Nós vamos observar isso em todo o livro de Provérbios. Também vamos falar sobre esse conjunto de trabalho, justiça, honestidade. Também encontraremos o tema sobre o coração, o caminho que você escolhe e as consequências desse caminho. Vamos aprender também a respeito do comportamento das nossas palavras. Sim, mais uma vez, Provérbios falando sobre o poder da língua, o poder das palavras. Também sobre as nossas relações com as pessoas e também a respeito de vida, trabalho e justiça. É muita coisa boa, muitos assuntos. Vamos tentar abordar aqui o máximo possível, sempre na liberdade com o Espírito Santo e na condução ao toque dele. Nós estamos sensíveis ao toque do Espírito Santo. Nesse capítulo, a gente já começa com um versículo muito importante, onde vai dizer: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. Isso é muito sério, a importância da sabedoria. E aqui a gente pode entender a mulher, mas é necessário que toda pessoa tenha a sabedoria, tenha discernimento, tenha inteligência para poder firmar e estabelecer ali a casa, porque sem isso a gente vai derribar, a gente vai destruir. Pastora Fabiana, a senhora, né, já que o versículo fala de mulher, mas eu queria que a senhora trouxesse esse entendimento para a gente, a importância da sabedoria para se edificar a casa. E também tem o texto que fala, né, e com inteligência ela se firma, ela se mantém. Então, sobre esse conjunto, a importância da sabedoria para edificar a casa. Sempre que eu olho para esse texto, eu me remeto a Provérbios capítulo 2, que diz que Deus dá a sabedoria. Então, essa questão de edificar a nossa casa não se trata somente de julgar corretamente as nossas decisões, mas sim de termos a sabedoria de Deus. Porque, Júlia, há pessoas que são prudentes, há pessoas que são razoáveis em suas decisões, mas mesmo assim, nada está dando certo. A família não está sendo edificada, as coisas não estão fluindo como deveriam, porque está faltando essa sabedoria de Deus, essa capacidade que Deus dá para que nós possamos julgar as nossas decisões e assim tomarmos medidas assertivas. Porque por mais que sejamos prudentes, tenhamos decisões bem pensadas, nós não conhecemos o dia de amanhã, não conhecemos o que está por vir. Por isso, a sabedoria de Deus, quando opera em nós, ela se antecipa e faz com que nós tenhamos a agir de maneira que, ainda sem saber o que está por vir, a nossa casa, a nossa vida seja edificada. É a sabedoria para todos os momentos, né, pastora? Sim. A sabedoria sobre o que falar, quando falar, como falar, o modo como se deve agir, tudo isso você pode encontrar na palavra e o Espírito Santo vai te dirigir. Não é verdade? E pastor Luiz Fernando, a gente pode aplicar esse versículo somente para as mulheres ou o homem também precisa ser sábio para poder ajudar ali a edificar a casa? Com certeza, o homem também tem que ter essa sabedoria, né? Principalmente pelo fato de ele ser o cabeça e a quem muito é dado, muito lhe será cobrado, né? É como a cabeça do nosso corpo, nela está o cérebro, então a cabeça, ela controla todo o corpo, todo o corpo. Então, um homem casado, ele tem uma influência muito grande sobre toda a família. Ele tem que ter sabedoria para lidar com a sua esposa,
Aliás, lá em 1 de Pedro, né, capítulo 3, versículo 7, diz que o marido tem que lidar com a esposa com entendimento, né, sabendo que ela é o vaso mais frágil. Não o vaso frágil de fraqueza, nada disso. Quando a gente vê Provérbios 31, pastora Fabiana, ali tem fraqueza naquela vaso. Tem fraqueza nenhuma. Em Provérbios 31, não tem o filme lá que fala da Mulher Maravilha? Que você possa enxergar em Provérbios 31 essa referência, que a Bíblia fala, essa mulher realmente, a gente tem muito a aprender com ela, né? E a gente precisa buscar essa sabedoria. O senhor falou, né, do homem casado, quando falamos a respeito do casamento, precisa ter sabedoria, precisa ter inteligência, discernimento. Sem o Espírito Santo, sem Deus sendo o centro daquele casamento, o centro daquela casa, é muito difícil. Mas que você possa ter o Espírito Santo ao seu lado todos os dias e os conselhos da palavra sendo praticados em nome de Jesus. Seguindo aqui, eu queria trazer agora a atenção para o versículo 4. É muito interessante isso aqui. Diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Eu acho muito interessante esse versículo porque o boi é a força de trabalho. O boi é aquilo que traz o resultado, a melhor colheita, porque você pode ter uma colheita maravilhosa, mas sem o boi para poder fazer aquele trabalho fica complicado. Claro, trazendo aqui para a época, né? Hoje em dia a gente tem outros elementos, mas enfim, trazendo esse raciocínio para cá. Eu queria trazer a revelação no sentido de pessoas. Muitas vezes a pessoa se frustrou com alguma amizade, com algum relacionamento que não deu certo e essa pessoa se fecha. Ela não se abre para novas amizades, ela realmente está ali frustrada, com o coração quebrado. Só que aqui a gente encontra um problema. Realmente, se eu me fechar e não conversar com mais ninguém, não ter nenhuma amizade, eu posso me poupar de frustrações. Exato. Eu não posso mais me decepcionar, mas eu vou perder grandes oportunidades, porque Deus usa pessoas. Deus pode colocar e quer pessoas boas no seu caminho, pessoas que vão te auxiliar. Então, é verdade. Sem os bois, o celeiro vai ficar limpo, vai ficar tudo ótimo. Mas é também pelos bois que há colheita, e uma grande colheita, né, pastora? Com certeza. Na verdade, relacionamentos por si só já são complicados, né? Pessoas, né, pastora? Sim, não é uma Pessoas. ciência exata. Mas veja, quando nós aprendemos, aí voltando ao versículo 1, com essa sabedoria de Deus, nós conseguimos gerir melhor as nossas relações e, por conseguinte, teremos melhores resultados. Dizia um amigo para mim, você quer ir mais rápido? Vá sozinho. Agora, se você quer ir mais longe, vá acompanhado. É claro que no decurso da caminhada, você vai encontrar algumas dificuldades em relação a essa relação. O ajuste perfeito é uma coisa que nós sempre teremos que buscar, mas por certo que os resultados serão sempre melhores. Sim, lidar com pessoas é complicado, pessoas são falhas. E não pense que você é perfeito, não. Com certeza você também já falhou com alguém. Você já decepcionou, frustrou alguém. Mas a gente tem que ter essa sabedoria e guardar o nosso coração. A gente aprendeu isso lá no capítulo 4, no versículo 23. Mas o senhor, pastor Luiz Fernando, já se decepcionou com alguém? Já se frustrou? Isso impediu o senhor de falar e lidar com as pessoas? Sim, diversas vezes. Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive assim, em relação à vida sentimental, já na casa de Deus, na obra de Deus, né? Eu pedi uma jovem Cristo em namoro, ela disse que ia me dar a resposta. Depois eu fiquei esperando, tão esperançoso essa resposta. Depois de um tempo, quando eu vi, anuncia o noivado dela com uma outra pessoa, né? Aí Com certeza, isso machuca o coração. Machucou de um certo maneira, machucou, mas Deus está no controle de tudo, José. Hoje eu estou casado com a dona Lídia, 32 anos, né? Temos um casal de filhos abençoados. Aquela pessoa não era para mim. Mas eu poderia ser uma pessoa que, a partir daí, eu me fechasse. Se eu me fechasse, quando eu até tive um sentimento, depois disso, de algum tempo, pela Lídia, nós nos conhecemos desde os nossos 16 anos de idade. Nós começamos na Igreja Internacional da Graça de Deus, no MEC, quando era na Cônigo Tobias, número 21. Então, aos 18 anos, já fazendo parte do grupo de jovem, que eu passei a ter esse sentimento por ela. Mas quis ver esse trauma dentro de mim.
Eu orei, passei um ano orando, para você ter ideia, para falar com ela, para Olha Deus aí. pedir sinais, confirmações. Quer dizer, o que aconteceu na primeira situação gerou em mim experiência. Eu passei um ano orando antes de falar com a Lídia. Se ela é a pessoa para a minha vida, o Senhor vai, no tempo certo, me fazer chegar até ela, etc. E assim Deus abençoou. Então, se a pessoa teve alguma experiência, como você muito bem disse, ela deixou o celeiro limpo, ela não quer mais se relacionar com ninguém porque teve uma decepção. Não, primeiro tem que permitir Deus sarar, tratar essa ferida. E pedir a Deus, né, pastora Fabiana? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá E liberalmente, não vai né? lançar em rosto. E se peça com fé, não duvidando, Sim, né? sim. E dessa forma, Deus, com certeza, estando à frente, Ele conduzirá e a pessoa vai poder ter oportunidade de conhecer outras pessoas abençoadas, né? Pessoas que realmente venham preenchê-la naquilo que houve de decepção numa outra ocasião. Então, nós temos 5 dedos, né, nas mãos, mas nenhum deles são parecidos, né? Um é diferente do outro, um é maior do que o outro, mas todos são importantes. É saber lidar com cada situação com a sabedoria que vem do paizão aí. Entendendo que você mesmo não é perfeito, né? Isso, A gente é rápido para julgar o outro, para achar muito o rápido. defeito no outro, mas quando é em nós, que dificuldade. Mas sabe uma coisa? A palavra de Deus é esse espelho que você andou o dia inteiro com feijão no dente e não percebeu. Aí você olha no espelho e fala: "Meu Deus!" A palavra é o espelho que vai mostrar tudo que está errado em você e que precisa ser mudado. Tudo. E Deus conhece a sua melhor versão. E você, através da palavra e do auxílio do Espírito Santo, porque você não está sozinho nessa não, o Espírito Santo está do seu lado, junto com você nessa caminhada, te ajudando. Você vai chegar na sua melhor versão. Não aquilo que você acha que pode ser o melhor, mas aquilo que Deus, porque Ele criou você e Ele conhece a sua melhor versão. E quando o gancho que o senhor contou, né, a história que o senhor contou, é uma ligação perfeita para o próximo assunto para a gente entrar aqui. Lá no versículo 12, olha só: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até no riso terá dor no coração e o fim da alegria é tristeza. Já pensou se você insistisse em um caminho que não é a vontade de Deus? Já pensou, pastor? Olha quantas bênçãos que a pessoa ali teria perdido. Quantos caminhos frustrados ela poderia ter seguido. Mas aqui a gente vê que é caminho que parece bom. Só parece. Parece interessante. O fruto parece agradável. Mas não tem a bênção de Deus. E o final é qual, pastora? Morte, De né? morte. A senhora concorda com esse texto? Sim, com certeza. Nós temos muita dificuldade em avaliar certas situações, né? Até porque nós somos muito imediatos. Como a senhora falou no próximo versículo, até no riso terá dor o coração. Então, provocou um sorrisinho, causou uma alegria superficial, a gente já faz os votos dizendo: é de Deus, é de Deus, vai dar certo. Só que, infelizmente, quando a pessoa não se coloca diante da palavra, diante do Espírito Santo, aí vem a dor do coração, vem a frustração. Então, nós precisamos colocar os nossos caminhos, as nossas vidas diante de Deus, diante daquilo que a palavra nos ensina, para que possamos tomar decisões cuja trajetória nós não iremos nos arrepender. A gente pode ver no versículo 15 desse capítulo, eu procurei aqui a melhor versão e a NVI está bem interessante, que diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa, ou seja, julga aquela situação, pede discernimento ao Senhor se esse realmente é o melhor caminho ou só parece bom. De repente, esse negócio que você quer entrar, esse imóvel que você quer comprar, esse relacionamento que você está pensando em entrar, não seja da vontade de Deus. Sou eu que estou falando? Não, peça orientação. Deus quer falar com você no seu individual. Cada caso é um caso e você precisa buscar na palavra de Deus essa revelação. Tem muita coisa que parece boa, mas nós só enxergamos o agora. Nós temos essa condição, né? A gente só enxerga o hoje, o agora. Então, peça ajuda àquele, no caso Deus, que enxerga toda a trajetória, que está vendo o final dessa história, para que você poupe o seu coração,
poupe as suas emoções, poupe o seu dinheiro. Deus não quer que você entre em prejuízo, mas peça sempre orientação a Deus. Amém? Seja aquele que julga, que pesa, né? Que pesa ali o que é o melhor, sempre debaixo da bênção de Deus. No versículo 21, vai dizer assim: o que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aqui a gente pode ver um pouquinho também daquela pessoa que tem a soberba, que se acha melhor do que os outros. E pastor Luiz Fernando, o que essa pessoa deve ter de tão especial para se achar melhor do que os outros? Só o orgulho. Só a soberba mesmo, né? E, como diz Provérbios, o orgulho precede Exatamente. a queda Exatamente. e a altivez de espírito a ruína. Então, não há outro destino para o orgulhoso. Aquele que se exalta, aquele que se orgulha, que se engrandece, o que aguarda ele mais à frente vai ser a queda. Eu gosto muito do que Jesus fala. Eu costumo dizer, nós cristãos devemos fazer parte da escola de Jesus, do mestre Jesus, né? Lá em Mateus 11, ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, o orgulho é um caminho oposto, a soberba é um caminho oposto daquilo que Jesus quer que sejamos. E a pessoa, na realidade, às vezes ela tem uma instrução melhor do que a outra, posição financeira maior do que a outra, e tem o prazer de subjugar, de humilhar, de pisar no próximo. E a Bíblia diz que é aquilo que tu queres que os homens vos façam, fazei vós. O que ela plantar, ela vai colher, né? Os que se exaltam, os que se orgulham, serão humilhados. É o que diz as Escrituras Sagradas. Infelizmente, tais pessoas, elas faltam realmente ao temor, o amor a Deus, porque quando a gente aprende a amar a Deus, a gente ama, a gente respeita, a gente honra até o próximo, é o que Deus espera que façamos, né? Até porque quando Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde, a gente pode observar durante o ministério dele, enquanto ele estava aqui nessa terra, mas o maior exemplo que foi ele deixar a sua glória e se entregar em nosso lugar. Ele desceu da posição, estava no céu, o melhor lugar aonde se poderia estar. E já pensou se ele olhasse assim, eu vou morrer por eles? Eles vivem pecando. Deus vai lá, perdoa, eles erram de novo. Aí tá, misericórdia mais uma vez. Ensina qual que é o certo, eles se voltam para Deus. Mas daqui a pouco vão lá e fazem de novo, eu vou me entregar por conta deles. Já pensou se ele olhasse assim? Ainda bem que ele não olhou assim. Ainda bem que ele não olhou assim. A gente tem o maior exemplo de humildade, de entrega, de amor. E não podemos pisar nas outras pessoas, porque até que você pode até ser bom em alguma coisa, mas aquela pessoa também é boa em outra coisa, e a beleza do corpo de Cristo é esse trabalho em conjunto, não é verdade? Então que a gente não pise em alguém, mas que a gente possa aprender com Jesus, que ele é manso e humilde de coração, maior exemplo de humildade. O maior no reino dos céus é qual? Aquele que serve. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Isso foi um ato assim de humildade tremenda. Muitos ensinamentos aqui, não sei como é que tá o nosso tempo, mas creio que já teremos que encerrar por aqui, porque ainda faltavam alguns versículos, mas que você possa estudar na sua casa, porque Deus não fala só através dessa programação. Aí no seu quarto ele também está presente. Convide a presença do Espírito Santo e você verá, você vai poder sentir no seu coração aquela paz, sabe? Aquela alegria, que a presença de Deus está com você e a revelação, o ensinamento da palavra. Para a gente poder encerrar com chave de ouro, eu vou ler o comentário do missionário R.R. Soares a respeito desse capítulo e ele diz assim: Salomão aborda diversas situações do dia a dia e é por meio delas que contrasta as atitudes do insensato e do prudente, contrapõe a sabedoria e a tolice, a verdade e a mentira, a maldade e a bondade, o desprezo e a compaixão, e mostra que as consequências desses atos são notadamente opostas. Além disso, destaca que o homem sensato é recompensado por seus atos, mas o insensato
paga pelos erros que cometeu. Os servos prudentes são aqueles que percebem a armadilha e imediatamente tomam a sábia decisão de passar bem longe dela. Com isso, não caem em transgressão. Já aqueles que não aceitam a orientação divina nunca deixam de tropeçar e cair. Seja prudente, pois dessa forma você deixará o Senhor feliz. Amém. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. Muito obrigada, pastora Fabiana Gomes. Um prazer estar aqui com você, Júlia, pastor Luiz Fernando, e você aí de casa. Fomos edificados, que você se mantenha firme, buscando essa direção, essa iluminação da palavra, para que o seu caminho sempre prospere. Amém. E pastor Luiz Fernando, muito obrigada. Eu que agradeço por essa bela e rica oportunidade. Foi uma grande satisfação poder estar aqui convosco e também com esse povo abençoado. A Bíblia diz, as Escrituras Sagradas, ela mesmo diz, né? E conhecereis a verdade, o próprio Jesus disse, e a verdade vos libertará. Vale a pena fazer parte, né, desse estudo bíblico que as pessoas, você que nos assiste, aguarde, amanhã tem mais. Deus tem bênçãos para vocês. Amém. Obrigado. Amanhã tem mais, então você já estude o capítulo 15 e já venha preparado com grandes expectativas naquilo que o Senhor vai ministrar. E se você quer ver essa dupla novamente, pastor Luiz Fernando e pastora Fabiana, grandes servos de Deus, e que eu tive que tomar cuidado com as palavras aqui, porque tenho que confessar que são pessoas que conhecem a palavra muito bem, mas sempre com a humildade que o Senhor nos ensina. Então, se você quer ver essa dupla de novo, já comenta aí no Instagram ou também no nosso YouTube. E você aí de casa, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então, não perca tempo. Já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo. Interaja conosco através dos comentários. Nós queremos ouvir a sua participação, a sua opinião, né? Participa com a gente. E também nos ajude compartilhando. Tem a função ali de enviar. E você pode enviar no grupo dos amigos, grupo da família. Fica à vontade. Seja um canal de bênçãos na vida de alguém. E lembrando que aqui no nosso canal do YouTube tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos até o dia de hoje. Então, para você ficar por dentro de todo o estudo de Provérbios e dos próximos livros que a gente vai fazer, tá bom? E não se esqueça do Instagram, @canal.cjc. Lá tem novidades, conteúdos exclusivos e muita coisa boa. Então, siga a gente lá também, tá bom? E eu espero você no próximo podcast. Deus abençoe.